O que a gente observa na fala da pessoa com autismo? É muito comum a gente observar uma fala com epolalias, com jargões, com muitas repetições de frases aleatórias, uma dificuldade de se expressar, em alguns casos a comunicação não verbal, aquelas pessoas que falam uma palavrinha ou outra, mas não conseguem ter ciclos de comunicação com o outro, uma conversa, um discurso, um diálogo com o outro. Que seria esse tipo de comunicação? Então eu falei vários nomes aqui. A epolalia, geralmente é bem marcante no transtorno do espectro do autismo, é aquela fala repetida. Algumas vezes é a repetição do que o outro acabou de dizer. Em outros momentos é repetição de frases de desenho, frases de alguma propaganda na televisão, ou de algum comercial, ou frases que alguém da família costuma falar muito. E essa pessoa pode reproduzir essa frase de forma aleatória, e em muitos casos sem função alguma, fora de um contexto onde ele está dialogando com o outro. Também pode acontecer a epolalia, ela também pode acontecer de forma contextualizada. Trabalhar com a epolalia é um desafio muito difícil, é muito desafiador. Não existe uma fórmula mágica para tratar a epolalia, mas é muito importante que essa epolalia seja contextualizada. Quando ela não acontece de forma contextualizada, quando o autista fala uma frase completamente desconexa que ele ouviu de um desenho animado, de um filme ou de um comercial de TV ou de rádio, e ele fala isso completamente fora de contexto, é importante que seja que o outro que está ouvindo, o adulto que está ouvindo, ajude mediando essa comunicação, colocando essa fala dentro de um contexto, ajudando a entender por que ele está falando aquilo. Que muitas vezes essa fala acontece porque a pessoa realmente se lembrou de alguma coisa que tem a ver com essa frase. E em outras vezes é apenas aleatório. Pode ser também que aconteça do autista falar essas frases para se autorregular. Simplesmente como uma forma de autorregulação mesmo. Então ele repete aquela frase que ele aprendeu a falar, que é confortável para ele, várias vezes aquela mesma frase, ou em alguns momentos que ele está muito agitado, momentos que pode ser que ele esteja com uma grande excitação, ele volta para aquela frase novamente, que é aquela frase de segurança, que é aquilo que dá um conforto, que deixa ele regulado. Então, exemplos de epolalia. Pode ser que a criança, que tem coisas quando a criança faz, ou o adulto, o adolescente, fala coisas muito bem contextualizadas, aí às vezes a gente até demora um pouquinho para perceber que aquilo é uma epolalia ou não. Por exemplo, aqui na clínica, às vezes a criança, já aconteceu da criança chegar e falar, uau, que legal, com essa entonação. Aí passa um pouquinho, daqui a pouco a criança fala, uau, que legal, com a mesma entonação. Você está falando uma coisa aleatória, fazendo uma brincadeira, ou ela nem está achando aquilo legal, a expressão dela nem está parecendo, e ela fala, uau, que legal, de formas aleatórias. Isso é completamente descontextualizado. Parece no primeiro momento que sim, que está totalmente dentro do contexto, mas com a repetição, com várias repetições, a gente começa a perceber que aquilo não está tendo função. Então essa é a diferença da fala com epolalia. É uma fala sem função, uma repetição dentro de contextos que, em muitos casos, pode ser um contexto diferente.